Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejamos todos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Como é bom estarmos uma vez mais aqui, compartilhando, estudando, comentando esses assuntos tão importantes. Em particular, a gente está no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pela segunda vez a gente passa a sequência dos capítulos, né? E hoje, a Ítalo Bianchi preparou para nós um belíssimo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. A gente vai revisitar esse capítulo sobre outros aspectos. O podcast está muito interessante. Hoje eu não vou dar spoiler, não. Vocês vão ouvir aí com muito carinho, que foi preparado, né? E na live que teremos mais tarde, a gente vai ter duas presenças ilustres, né? A gente vai ter o público que vai nos ajudar com as músicas, coração muito querido, a gente convida a todos. E a gente também vai ter a presença do Geraldo Sadoyama, companheiro nosso do Grupo Espírita Paulo de Tarso, de Catalão, que vai estar hoje mais tarde na nossa live, que complementa esse nosso estudo. Você não pode perder. A live ocorre todos os sábados, né, às 17h50. A gente convida a todos para também participar, tá? Não vou me delongar mais, mas que a gente possa aproveitar esses instantes refletindo nos momentos pelo qual o nosso planeta passa, que são momentos importantes, mas sobretudo de trabalho, de realização e de construção espiritual. Então, aproveitando essa nossa deixa, a gente convida a todos os nossos ouvintes para que participem conosco. Não apenas ouvindo, a gente quer ouvir também, a gente quer saber, né, do que passa, né, o que você tem vontade de estudar. Então, sugira temas, entre nos comentários aqui no nosso podcast, pode deixar uma mensagem de áudio, é possível. Entre na nossa página do YouTube, onde a gente posta também, nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. Interaja conosco. É importante que muitas das vezes a ideia que eu não valorizo, ela pode ser a semente de um trabalho muito importante que está por surgir. Cada um de nós pode e deve colaborar um pouquinho nessa obra maior que não é nossa, que é sobretudo do Cristo Jesus, que é a obra de construção do reino de Deus em cada um dos nossos corações. Então a gente pode e deve dar a nossa contribuição nessas construções. Convido então a todos, sem mais delongas. Vamos ouvir? Olá a todos, com muita alegria que estamos mais uma vez juntos para mais um estudo, mais um aprendizado, junto com a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Quando hoje abordaremos o capítulo 3, no item 3, diferentes categorias de mundos habitados. E vamos percorrer hoje algumas leituras que nos referenciam para uma maior compreensão de nossa destinação. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, com o destino certo da perfeição. Registrando isso em nossa consciência de acordo com a doutrina espírita, no ato da nossa criação como espíritos individualizados, conscientes, com inteligência a se desenvolver no decorrer das eras. Sendo assim, ousamos fazer uma questão: há vida em todos os orbes do universo? Esse é um assunto que povoa os nossos pensamentos desde tempos remotos, quando sempre olhávamos para o céu buscando uma compreensão maior sobre a vida, seja mesmo por medo, curiosidade ou crença, pois quando falamos de Deus ou deuses presentes em todas as épocas da humanidade, a ânsia de respostas nos fazia
instintivamente admitir uma moradia ou lugar fora do ambiente terrestre. Mas onde seria? Vinham de outros planetas? De estrelas? Ou simplesmente flutuariam na imensidão do espaço? O fato é que a ciência na Terra, apesar de todos os investimentos empregados e recursos tecnológicos, não foram suficientes ainda para determinar se há vida em outros planetas. Ela está a caminho desta descoberta? Acreditamos que sim. O fato é que, para nos adiantar nessa compreensão, ainda há um longo caminho de aprendizado e desenvolvimento moral que nos possibilite tal compreensão. Sendo assim, o que dizem os Espíritos sobre esse assunto? Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E a resposta foi muito categórica, dizendo que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Kardec então faz um comentário a esta questão, dizendo que o povoamento dos mundos é a ação da providência divina, de nos ter dado as possibilidades para alcançarmos nossa destinação, ou seja, a perfeição, a luz, e que não é privilégio da terra ser habitada. Ainda nos diz, conforme consta na Gênesis capítulo 2, no item 20, que providência é a solicitude com a qual Deus nos conduz à existência. Então, o zelo, o cuidado, os recursos que nos proporciona para a nossa evolução é a sua manifestação, sua providência. Afinal de contas, somos filhos de um Pai generoso, justo e bom, que confia em nossa evolução e nos envolve fielmente, tanto que Jesus fez a seguinte afirmativa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Retirada do Evangelho de João 14, de 1 a 3. O mestre usa essas palavras de forma incisiva, no intuito de atingir diretamente os sentimentos dos apóstolos, pois eles tinham a missão de continuar a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Esse trecho do Evangelho de João nos traz uma mensagem de esperança na vida futura. Para melhor compreender essa afirmativa de Jesus, vamos buscar o significado de algumas palavras. No dicionário, temos o significado de turbar, que diz causar ou sofrer perturbação, desequilíbrios, alteração da ordem. A palavra turbe ainda é traduzida do grego como tarasso. Me perdoe se a pronúncia não seja a correta. E que significa agitado como as ondas do mar. Então, as aflições, as adversidades da vida agem em nossa mente como as ondas do mar, turbam os nossos pensamentos. A nossa mente vira um turbilhão e não conseguimos ver as coisas de uma maneira clara. Tudo fica confuso. Sendo assim, Jesus nos orienta a mantermos a serenidade, mas também a confiança no Pai, pois que logo em seguida nos conclama a crer nele e em Deus. Entendendo que confiança pressupõe fé, que por sua vez requer fidelidade a Deus. Conforme nos orienta Jesus, descrito no livro Boa Nova de Humberto de Campos, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes a ser conquistada. Nesse discurso, Jesus diz a André que é exatamente nas horas difíceis e de provação, assim como o mar agitado, em que tudo parece contrariar e perecer, que devemos provar a nossa fidelidade ao Pai. No mesmo versículo, Jesus ainda afirma que há muitas moradas na casa do Pai. E como já compreendemos pelas orientações dos Espíritos a Kardec, o universo todo é a casa do Pai.
pois que em tudo a vida pulsa, sendo que as moradas devem ser compreendidas como mundos habitados de seres corpóreos e incorpóreos, que são os espíritos. Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, nos esclarece que há muitas moradas, muitos planetas, todos plenos de vida, que é a prodigalidade do amor do Criador. São infinitas as moradas onde o Espírito se instala como arquiteto de suas construções, elaboradas com suas mais íntimas emanações. Tudo sob os auspícios do Pai, que por extremado amor não nega a seus amados a oportunidade de transitar por diversos mundos do universo infinito no processo de evolução que sua caridade incomensurável lhes oferta. Muitas moradas, criações de Deus, o amor maior, gravitam pelo universo, abrigando as criaturas, sempre de acordo com as conquistas assimiladas ao longo de suas reencarnações. São inumeráveis planetas, cada um com características próprias, em função de centenas de milhares de fatores que a aparelhagem da Terra, embora consideravelmente adiantada em termos de tecnologia, ainda não pode analisar. Há também outro mundo que é a nossa morada mental, que é habitada por nossos pensamentos, e é nesse campo que Jesus orienta a manter o equilíbrio, buscando a lucidez de pensamento pelo conhecimento, pela vida reta, pelo trabalho e o cumprimento do dever que nos cabe. E para que tenhamos os pensamentos em consonância com os ensinos do Cristo, ele nos orienta a vigilância, a oração e a caridade como recursos indispensáveis para o controle das nossas manifestações. Então já sabemos que a casa do Pai é todo o universo, que por sua vez é habitado por diferentes categorias de espíritos. Kardec, então, organizou de maneira didática para a nossa compreensão as diferentes categorias dos mundos e, conforme o ensinamento dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3. Então vamos à classificação? Primeiro, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do Espírito. São os mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. E aqui vale lembrar que o termo usado não é mundo inferior, porque Deus não criaria nada que fosse inferior. Primitivo sim, inferior nunca. Segundo, mundos de expiação e provas. São mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. 3. Mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E repousar aqui não é sentido de cruzar os braços, mas de inspirar e aspirar uma vida de maior equilíbrio, pautada em princípios superiores. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E por último, mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Evangelho, capítulo 3, item 4. Percebemos que nos mundos inferiores a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo que quase nula é a vida moral. E nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritualizada.
Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. É uma conquista ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um aprendizado no processo pedagógico das leis divinas, o prolongarem a sua permanência no mundo que habita, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Quanto mais evoluído o mundo e os espíritos que abriga, a constituição material desses mundos será mais etérea, mais fluida, menos densa. É o que nos traz Kardec na Revista Espírita de março de 1858, dando o exemplo do planeta Júpiter, com uma organização física mais etérea do que material, gasoso, sem solidez, para nossos instrumentos de análise atuais, onde seus habitantes flutuam quer na crosta, quer na atmosfera. Fato corroborado pela astronomia moderna apenas quanto ao aspecto físico do planeta, pois não temos até o momento atual condições de observar vida por lá. O progresso dos mundos, por razões óbvias, se realiza de modo extremamente mais lento do que o individual. Para um planeta progredir ou mudar sua classificação, é preciso primeiro que seus habitantes progridam, implicando nas mudanças vistas acima. Pelo que a doutrina nos traz, a velocidade do progresso de cada espírito dependerá da sua vontade. E aqui, como componente dessa vontade, energia, que seria o combustível que nos impulsiona, que dá propulsão aos nossos pensamentos. Também compõe a consciência. Temos que progredir, temos que avançar, sabendo, tendo conhecimento de causa, buscando a inspiração e o conhecimento das leis divinas. E como não poderia deixar de ser, o terceiro componente é a persistência, porque não se progride do dia para a noite em nenhuma encarnação é suficiente para nos depurar a alma e nos tornarmos espíritos puros. Bom, então falamos da vontade. Outro componente é atuar segundo a lei de Deus. Vamos lembrar? Justiça, amor e caridade. Quando esses três elementos pulsarem em cada espírito na sua forma mais elevada, estaremos então gabaritados aos mundos mais evoluídos. Porque é bem assim o exemplo do nosso Cristo. Ele é o nosso maior exemplo dessa circunstância. A outra instância é o uso que fará do seu livre-arbítrio, ou seja, suas escolhas. E para escolher adequadamente, precisamos ter a consciência desperta pelo saber, pelo conhecimento. O conhecimento que nos alinhe com o progresso que Deus nos dedicou desde quando nos criou, nos dizendo que chegaremos ao fim dependendo da nossa vontade, de cumprirmos suas leis e de usar nosso poder de escolha, nosso livre-arbítrio, com mais educação e com mais responsabilidade. E assim temos que a Terra, hoje na condição de provas e expiações, se prepara para um novo progresso, ou seja, para o plano de regeneração, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos esse progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais infelizes. Haja visto que todos já devem ter ouvido falar do planetão, que será uma das próximas moradas para aqueles que não conseguirem bagagem espiritual suficiente para seguirem no planeta Terra. Escola bendita que nos prepara objetivando o nosso progresso. Temos ainda que o espírito jamais retrograda,
mas ele pode não conseguir acompanhar o movimento de evolução de um determinado planeta e, para seu próprio benefício, necessita ingressar numa comunidade de espíritos que lhe sejam mais afins do ponto de vista intelecto-moral. Vimos que transitam as almas por vários mundos, purificando-se cada vez mais e adquirindo a sabedoria que os tornará realmente perfeitas. Há diversos outros relatos sobre a vida no mundo espiritual que comprovam as muitas moradas da casa do Pai. Podemos citar as obras psicografadas por Chico Xavier como O Nosso Lar, cidade citada por André Luiz, dentre outras obras do mesmo autor, que nos detalha vários ambientes e suas características encontrados quando desencarnamos, nos dando informações preciosas de como conseguiremos melhores resultados de acordo com o nosso comprometimento moral e intelectual necessários ao nosso aprimoramento e progresso. Mas gostaríamos de relembrar aqui a obra de Humberto de Campos, que 3 anos depois de seu desencarne do mundo espiritual, proporciona-nos sua primeira obra mediúnica, intitulada Crônicas de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sua primeira crônica nessa nova morada da casa do Pai chama-se De um Casarão do Outro Mundo e discorre que a vida, entretanto, não é mais idêntica à da Terra. Novos hábitos, novas preocupações e panoramas novos. A minha situação é a de um enfermo pobre que se visse de uma hora para outra em luxuosa estação de águas com as despesas pagas ou custeadas pelos amigos, restabelecendo a saúde, estudo e medito. E meu coração, ao descerrar as folhas diferentes dos compêndios do infinito, pulsa como de um estudante novo. Ah, meu Deus! Estou aprendendo agora os luminosos alfabetos que os teus imensos escreveram com giz de ouro resplandecente os livros da natureza. Faz-me novamente menino para compreender a lição que me ensina. Sei hoje, relendo os capítulos da tua glória, porque vicejam na terra os cardos e os jasmineiros, os cedros e as ervas. Nesse emocionante relato, meus irmãos, Humberto desmistifica a ideia de um céu e de figuras bíblicas ali presentes, a aguardá-lo como São Pedro e anjos tocando harpas, cantando e sendo acompanhados por um coral. Sua conclusão, agora que se depara com a própria sobrevivência da qual duvidara em vida física, é de que o mundo físico não é o único e que é um pequeno sopro onde o espírito estagia em relação ao mundo espiritual. Nesta obra, assim como em outras, são atestados vivos da realidade do mundo espiritual. Essa casa do Pai que antecede à vida material e nos convida a superar a influência da matéria pela prática do bem coletivo, do conhecimento de nós mesmos e das verdades que foram ditas e vivenciadas pelo Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. E quando ele disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração, nos traz o consolo e nos recomenda a não nos perturbarmos porque deixaria conosco a sua paz, pois que foi o maior exemplo de serenidade diante da mais absurda acusação, perseguição e injustiça no contexto da sua morte. Deixo-lhes a paz, dou-lhes minha paz, mas em seguida completa que a sua paz não é a que o mundo pode oferecer, mas é a que é de Deus, do trabalho útil, da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Podemos habitar as moradas divinas de nossas mentes, higienizando-as com bons pensamentos, com propósitos elevados, com vontade de servir. Evitemos macular a morada de Deus, expressa na lei que reside em nossa consciência, e esforcemo-nos por combater o mal que ainda trazemos arraigado na alma, porque o reino de Deus, para que o reino de Deus encontre ressonância em nossa morada mental. Agradeço a todos a atenção, que Deus nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Vamos buscar então em oração, nesses instantes, a sintonia com todas as forças
superiores e divinas, mentalizando toda a luz que envolve o nosso planeta Terra. Sintonizemos com as energias do mais alto, de Deus, nosso Pai Maior, cujas leis regem o universo inteiro, trazendo harmonia a tudo que nele há, inclusive os nossos corações. E sentindo então estas vibrações, ouçamos a poesia de Alto de Souza que fala no livro da alma. Se tens fé, não te aflijas a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende, amoroso, a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. E sentindo essas doces palavras tocarem o nosso coração, ao nos lembrar do Mestre Jesus, este divino amigo, enviado de Deus, e sob cuja responsabilidade estamos, nós nos sentimos amparados, fortalecidos, queridos e amados por este coração de amor tão profundo e que conduz todos os acontecimentos relacionados ao planeta Terra. Portanto, Jesus, em tuas mãos entregamos os nossos corações, rogando-te, ajuda-nos a perceber o teu amor que nos envolve a todos os corações vinculados ao planeta Terra. Inspira-nos as condutas, inspira-nos as vibrações que devemos buscar, tais como estas que agora povoam os nossos pensamentos e sentimentos. Ajuda-nos a buscar o bem, a querer o melhor e a trabalhar constantemente colaborando na divina obra cuja parte nos cabe executar. Que buscando a prece, o estudo, os bons pensamentos e a boa convivência, possamos fazer a nossa parte, construindo o que possamos de melhor em nossos corações e nos corações de todos que nos cercam. Gratidão imensa, Jesus. Graças a Deus por tanta luz, por tanto amor que nos envolve. Que assim seja.